Seja bem-vindo ao mundo marcial. Vovinam, mais tarde renomeado Via Vodão, é um sistema de artes marciais vietnamita que foi fundado por Nguyen Loc no final da década de 1930. O sistema foi desenvolvido com a intenção prática de fornecer, após um curto período de estudo, um meio eficiente de autodefesa e estabelecer uma base ideológica para a identidade nacional e o patriotismo entre o povo vietnamita sitiado. Nguyen nasceu em 1912 na aldeia U Beng, no norte do Vietnã. A tradição sustenta que quando sua família se mudou para Hanoi durante sua infância, o pai de Nguyen o colocou sob a tutela de um velho mestre que instruiu o menino em artes marciais, tanto para a saúde do menino quanto para fins de autodefesa. Os estilos marciais que Nguyen estudou neste período foram rotulados como tradicionais, mas a tradição marcial e cultural permanece desconhecida. De 1859 a 1954, o Vietnã estava sob domínio francês. Durante sua juventude no início de 1900, o fundador Nguyen Loc foi profundamente influenciado pelas desigualdades que o domínio colonial francês impôs ao seu povo. Voltando-se para seu treinamento inicial, ele concluiu que as artes marciais poderiam fornecer um veículo para libertar o Vietnã da dominação externa, treinando tanto os espíritos quanto os corpos do povo vietnamita. Assim, depois de pesquisar e praticar diversas artes marciais, aos 26 anos acrescentou elementos da tradição chinesa do Kung Fu, Judô japonês e sistemas de luta relacionados, Karatê japonês e Taekwondo coreano. Seu conhecimento preexistente para criar uma versão inicial do Vovinam. Portanto, Vovinam é melhor descrito como um sistema eclético moderno criado por necessidade prática. Nguyen começou a ensinar seu novo sistema a um grupo de amigos em 1938 na capital Hanoi. Em 1940, Nguyen e seus discípulos foram convidados a demonstrar Vovinam no Grande Teatro de Hanoi. Esta exposição levou a um convite do Dr. Dang Vu Hai, presidente da Associação de Amizade Esportiva, para começar a ensinar formalmente a nova arte na Universidade de Educação de Hanoi. Os slogans que surgiram dentro do sistema: vietnamitas praticam artes marciais vietnamitas. Não um discípulo de Vovinam, não um patriota vietnamita, revelam que o objetivo de Nguyen de usar seu sistema para promover o nacionalismo era alcançável. De fato, membros do grupo Vovinam lideraram muitas das manifestações contra os franceses durante o início da década de 1940, incluindo manifestações na Universidade de Hanoi e no Ministério da Agricultura. Neste ponto, o foco de Nguyen Loc era político. Ele utilizou o Vovinam para promover a causa da independência vietnamita. Assim, ele criou técnicas simples, mas práticas. O treinamento foi focado em resistência, velocidade e força. Os instrutores de Vovinam foram enviados a cidades de todo o país para promover o Vovinam, e a maioria das sessões de treinamento durou cerca de 3 meses. A popularidade do Vovinam é demonstrada pelo fato de que, nos primeiros anos de sua abertura pública, dezenas de milhares de estudantes vietnamitas participaram dos programas de treinamento. Neste momento, o impulso para derrubar a dominação estrangeira ganhou ímpeto em todo o Vietnã. Em 1940 e 1941, revoltas lideradas pelos comunistas eclodiram no sul, enquanto as tribos tais se rebelaram no norte. De julho de 1941 a agosto de 1945, os exércitos japoneses ocuparam o Vietnã. Sob a administração francesa de Vichy, controlada pelos nazistas, um governo fantoche manteve o status de figura de proa até março de 1945. Em 1941, Ho Chi Minh fundou o Viet Minh, uma coalizão nacionalista que se opôs ao colonialismo francês e japonês. Em 1942, temendo o potencial de resistência de Vovinam, o regime fantoche francês ordenou o fechamento de todas as escolas Vovinam e proibiu Nguyen Loc de ensinar. No entanto, ele continuou ensinando secretamente seus alunos. O programa de Nguyen manteve uma orientação política além do simples aprimoramento moral e físico. No final da Segunda Guerra Mundial, os franceses foram autorizados a retornar ao Vietnã em vigor. Em 1946, o Vietnã estava oficialmente em guerra com a França. Vovinam foi utilizado no treinamento de cadetes militares e para treinar milícias de aldeias remotas. Nguyen Loc levou seus alunos a se juntarem ao esforço de guerra, onde muitos se destacaram no campo. No entanto, um desacordo com as táticas do Viet Minh levou Nguyen Loc a cortar seus laços com eles e instar seus discípulos a seguirem o exemplo. Em retaliação, o Viet Minh ordenou a captura de Nguyen e o colocou na posição precária de ser procurado tanto pelo Viet Minh quanto pelos franceses. Ele respondeu dizendo a seus discípulos que voltassem para suas cidades natais para esperar uma oportunidade. Seguindo seu próprio conselho, ele voltou para a aldeia U Beng. Lá, ele ajudou a organizar e treinar unidades de milícias locais em técnicas de combate. Ele também designou instrutores para a Academia Militar de Trang Quoc Tuan.
Em 1954, em Genebra, na Suíça, foi assinado um acordo de armistício entre a França e o Vietminh que previa a partição temporária do Vietnã por volta do 17º paralelo, com o Vietnã do Norte sob controle do Vietminh comunista e o Vietnã do Sul sob controle nacionalista. Temendo os efeitos do comunismo, Nguyen Loc migrou para o Vietnã do Sul no início da década de 1950, abrindo uma escola Vo-Vietnam em Saigon e outras posteriormente. Dentro de 10 anos, Vo-Vietnam tornou-se popular em Saigon e suas províncias e foi introduzido nos currículos das academias militares e de polícia. De fato, o Vo-Vietnam se tornou tão popular que a Associação Vo-Vietnam se recusou a abrir novas turmas devido à falta de instrutores. Em 1960, Nguyen Loc faleceu aos 47 anos devido a uma doença. Antes de sua morte, seu aluno sênior, Le Sang, foi nomeado para liderar e avançar ainda mais o Vo-Vietnam. Após uma série de confrontos com o governo sul-vietnamita e mais tarde com a República do Vietnã, Le Sang conseguiu preservar o sistema criado por Nguyen Loc e foi fundamental no desenvolvimento de seu currículo e filosofia de treinamento. Desde a sua criação até vários anos após a morte do fundador, o sistema foi chamado Vo-Vietnam. O nome Vo-Vietnam é uma mistura de duas palavras, Vo e Vietnã. Em vietnamita, Vo significa artes marciais e Vo-Vietnã significa artes marciais do Vietnã. Nguyen Loc encurtado Vietnã para Vinam. Por isso, Vo-Vietnam foi combinado para formar Vo-Vietnam. Então em 1964, Via Vo Dam foi adicionado ao nome. Via Vo Dam significa a filosofia das artes marciais vietnamitas. Embora o sistema seja chamado Vo-Vietnam ou Via Vo Dam, muitos vietnamitas ainda conhecem o sistema de artes marciais simplesmente como Vo-Vietnam. Vo-Vietnam não era amplamente conhecido em todo o mundo até depois de 1975, quando o Vietnã do Sul caiu nas mãos das forças comunistas. Como resultado, muitos dos instrutores fugiram do comunismo e abriram escolas no exterior, o que levou à disseminação da arte na segunda metade da década de 1970. Ao contrário das formas tradicionais de muitos combatentes chineses, Nguyen Loc originou técnicas simples e práticas. Assim, os formulários são facilmente compreensíveis por qualquer aluno e podem ser usados imediatamente. Os formulários são construídos em exercícios que os alunos aprendem antes que os formulários sejam realmente ensinados. Os alunos aprendem 10 exercícios que ensinam técnicas específicas de ataque ou defesa para esse nível de classificação. Por exemplo, o seguinte compreende um dos exercícios básicos de combinação. À medida que Vo-Vietnam começou a crescer no início dos anos 1960, manteve seu ecletismo, pois os instrutores combinavam outras técnicas úteis de uma variedade de sistemas de artes marciais. O único aspecto que diferencia o Vo-Vietnam de outros sistemas são as técnicas especiais de perna. Existem muitos chutes voadores e quedas com tesoura em que o praticante usa as duas pernas para agarrar e derrubar o oponente. As técnicas de tesoura voadora são as mais reconhecíveis das táticas Vo-Vietnam. A tradição diz que essas manobras foram desenvolvidas no século XIII como um meio de permitir que soldados de infantaria vietnamitas atacassem cavaleiros mongóis. O aluno começa praticando técnicas de perna começando na altura da perna. À medida que o aluno avança, o nível aumenta até o aluno atingir o pescoço e o rosto. Muitas dessas técnicas são muito perigosas, e assim o aluno deve saber como controlá-los. Além disso, os alunos devem dominar a queda e técnicas de rolamento para evitar lesões durante a prática. Vo-Vietnam emprega um sistema de faixas coloridas para denotar a classificação, com 17 faixas subindo de tons de azul para iniciantes até a faixa branca com listras azuis, pretas, amarelas e vermelhas para o grande mestre. Tal como acontece com muitos sistemas de artes marciais, as cores das faixas carregam um significado simbólico. O azul representa a cor da esperança, o que significa que o discípulo começa a entrar na vida de um artista marcial e a perceber a filosofia das artes marciais. O preto representa a cor da água, o que significa que a compreensão das artes marciais e sua filosofia começaram a se fundir no corpo, construindo uma base para o caráter do discípulo Vo-Vietnam. O amarelo representa a cor da terra, o que significa que as artes marciais e sua filosofia se tornaram permanentemente parte do discípulo Vo-Vietnam. O vermelho representa a cor do fogo, o que significa que as artes marciais e sua filosofia se desenvolvem em uma tocha que guia o caminho para o discípulo do Vo-Vietnam. O branco representa a cor da castidade, o que significa que a arte marcial do discípulo e sua filosofia atingiram um nível absoluto, e o discípulo também se tornou a figura da disciplina de artes marciais de Vo-Vietnam. A principal premissa da filosofia da Vo-Vietnam é lutar pela melhoria dos alunos, suas famílias e da humanidade. Os principais objetivos do Vo-Vietnam são os seguintes: preservar e desenvolver as artes marciais do Vietnã, melhorar o Vo-Vietnam pela pesquisa e criação de novas técnicas e treinar os alunos na força, técnicas e filosofia do Vo-Vietnam.
Todas as funções do Vovinam são baseadas em um fundamento estabelecido. Tome a humanidade como o fim, tome o caráter como objetivo e tome a vontade invencível como meio. Antes de 1975, Vovinam era praticamente desconhecido fora do Vietnã. A primeira escola Vovinam fora do Vietnã foi aberta em Houston, Texas, em 1976, após a imigração vietnamita para os Estados Unidos após a queda do Vietnã do Sul para as forças comunistas em 1975. Em 1980, uma escola alemã foi aberta. Em 2000, os seguintes países tinham escolas Vovinam: Austrália, Bélgica, Canadá, França, Alemanha, Itália, Marrocos, Polônia, Espanha, Suíça e Estados Unidos. A atual sede da Vovinam está localizada na cidade de Ho Chi Minh, antiga Saigon, Vietnã, e Le Sang continua sendo o grande mestre do sistema. Em 25 de agosto de 1999, a primeira mulher foi promovida ao posto de mestre sênior de Vovinam. Em todo o mundo, a arte ganha popularidade. Com reconhecimento internacional, a Vovinam continua sua expansão no século XXI. Espero que isso tenha ajudado você a aprender mais sobre as artes marciais. Considere ver mais vídeos no canal, veja também as playlists com temas semelhantes. Se gostou, curta, inscreva-se, comente, compartilhe, ative as notificações e até a próxima.